Para você aí que fala até hoje que todas as animações são coisas de criança, é negócio de jovem, para com isso. Você provavelmente não conhece os filmes do Estúdio Ghibli, que são aqueles tipos de produção que ficam marcados na nossa memória, que tem aquelas mensagens que servem para a vida, que dão de 10 a 0 em muito live action por aí. E hoje eu quero falar sobre 7 dessas animações que estão atualmente lá na Netflix. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar do negócio que eu gosto demais, que eu tenho um carinho tremendo, que se você não deu uma chance a pelo menos um filme desse estúdio aqui, você precisa mudar isso urgentemente. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, eu tô postando alguns textos por lá também. O Estúdio Ghibli é japonês e focado em animações, desde a década de 80, fundado pelo gênio Hayao Miyazaki. Sim, o cara é espetacular, tanto em direção quanto também na criação de personagens, de histórias. E eu sempre falo que as produções do Estúdio Ghibli, né, as mensagens ali, tudo que diz respeito, apesar de você ter muitas vezes ali um personagem fofinho, mas o background é sempre aí coisas muito sérias, né, e pertinentes para o nosso dia a dia. Os caras fazem com simplicidade, mas é um negócio que vai crescendo na gente. Uma das melhores coisas que a Netflix resolveu fazer na sua existência é colocar aí aos poucos as produções do Estúdio Ghibli. Não estão todas lá no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, então eu vou falar por enquanto as que estão lá e que eu gosto bastante. Primeira delas, Princesa Mononoke, de 1997, dirigido por Hayao Miyazaki. Inclusive, 5 desses 7 que eu vou falar aqui são capitaneados pelo Hayao Miyazaki, só 2 que os diretores são outros. Na história, numa época mais antiga, mais arcaica, um príncipe, para defender a sua aldeia de um demônio que aparece de repentemente, ele acaba enfrentando essa criatura e se infectando com uma espécie de maldição. Então ele precisa sair da aldeia dele, principalmente em busca de uma cura. Parece muito bobinho, simples demais, né? Mas a forma com que essa história é expandida, os conceitos, as camadas que são incluídas aqui, principalmente quando ele se depara ali com a Princesa Mononoke, com a vivência dela, dos animais, o lance dos seres humanos estarem interferindo na natureza e a magia da natureza, daqueles animais gigantes, a formatação dela vai diminuindo, vai perdendo o encanto. Sem contar que tem momentos ali de aventura e até de ação bem memoráveis. A animação aqui é excepcional, a vida, o movimento dos personagens faz com que a gente compre ainda mais aquela história e definitivamente quando ela acaba, ela fica aqui dentro, ó. Número 2, com certeza um dos mais famosos do Estúdio Ghibli, que é A Viagem de Chihiro. Sim, entrou muito recentemente, lembrando que esse filme ganhou o Oscar de melhor animação na época e muito merecido, que é uma obra de fantasia e também, digamos assim, muito de realidade também, que é inesquecível, né? Uma jornada ali que a cada hora que passa vai ficando ao mesmo tempo mais maluca, absurda por conta da sua ambientação, dos seus personagens, mas completamente fascinante. Aqui a gente segue a Chihiro, que é uma menininha, os seus pais que estão mudando de casa, e aí eles pegam um atalho, se deparam ali com um lugar que tem uma mesa cheia de comida. Parece muito estranha essa situação, né? Tá vazio ali, só tem as comidas ali disponíveis. A Chihiro, né, a criança, consegue perceber aquilo, os pais vão lá, devora e acabam sendo transformados em animais. Então a Chihiro, para tentar inverter essa situação, ela vai entrar num universo aí de criaturas mágicas e muitas perigosas também. O Miyazaki nesse filme vai apresentando pra gente situações que vão tendo uma crescente em termos de fantasia
né? Que é um negócio muito inusitado, é curioso, né? Você vai percebendo o comportamento daqueles personagens, que são comportamentos bem diferentes do comum, e como a Chihiro, que é uma humana, né? E a gente, pela visão dela, vai se envolvendo naquilo e vai achando também estranho com o passar do tempo. Filme bonitaço, cheio de vida e uma das melhores aventuras lançadas aí nos últimos 20 anos, pelo menos. Número 3, o filme que eu gosto muito, tenho um grande carinho por ele, que é os Serviços de Entrega da Kiki, de 1989, também do Miyazaki. Aqui a gente tem uma história que temos bruxas, né? E as bruxas, quando elas completam 13 anos de idade, pela cultura delas ali, já é normal que elas saiam pelo mundo por um ano para aprender a viver, né? Para o pessoal falar, ó, vai, se vira aí, viram a bruxa de responsa, mesmo a criança, né, ali de 13 anos. E a Kiki vai partir dessa jornada ali sozinha, até que ela chega numa cidade grande e digamos que ela não é muito bem recebida, né? A galera ali tem um preconceito, né, vira a cara, não gosta muito de ajudar ela, mas ela felizmente também vai encontrar um pessoal disposto a ajudá-la. E a gente vai seguindo tanto a adaptação dela, quanto, obviamente, ela passando por problemas ali, lembrando que também ela tem o gatinho preto dela, fofo, né, falante. Enfim, uma história que no início você pode até pensar que vai ser bobinha, mas ela pode ser muito surpreendente no final. Quarto da lista, um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli, que é Meu Amigo Totoro. Só de falar eu já tô dando uma emocionada aqui. Que é uma história também simplista, do início ao fim, mas a mensagem que ela tem por trás, o contexto que ela tem para a vida, as ligações que ela tem com o nosso dia a dia, da gente se importar mais com as coisas, né? Enfim, aqui mais uma vez o Miyazaki conta a história de duas irmãs, crianças, o pai delas, que mudam para uma casa ali de campo simples, caindo aos pedaços, bem antiga mesmo, mas essa casa fica próximo do hospital em que a mãe das meninas que está doente está internada. Então, para facilitar eles irem visitar ela e tal, eles mudaram ali para perto, né? E aí a gente vai acompanhando a infância dessas meninas, a inocência, as brincadeiras. Diga-se de passagem, as personagens desse filme são muito carismáticas, né? E aí a mais novinha delas, um dia tá brincando ali no quintal e ela se depara com essa criatura que é o Totoro, né? Um bicho grandão, peludão, que inclusive é o símbolo do Estúdio Ghibli. E o que eu posso adiantar é que o Totoro vai ter um significado mais importante para a vida dessas meninas do que parece de início. O mais legal desse filme aqui é que ele é muito pessoal para o Hayao Miyazaki, porque é baseado na própria história dele, na juventude, lá na década de 50, que algo parecido rolou com ele. Enfim, você precisa assistir isso aqui. O quinto da lista de hoje, um pouco mais recente, de 2010, O Mundo dos Pequeninos. Esse aqui é dirigido pelo Hiromasa Yonebayashi e ele conta uma história muito peculiar, muito sutil também. Uma família de seres minúsculos, pequenos mesmo, do tamanho do meu dedo aqui, ou menores. Eles parecem ali seres humanos e tal, só que com esse tamanho peculiar. Eles moram no assoalho de uma casa, ali eles têm a vida deles, né? O cotidiano, o universo deles está ali. E só que eles vivem com alguns desafios do dia a dia, principalmente para não serem descobertos pelos moradores, digamos, normais da casa, né? Os moradores de tamanho real. E aí constantemente eles saem para buscar, por exemplo, comida ou alguma coisa, e os gatos da casa vão atrás deles. Então vivendo um dia após o outro ali. Mas essa história toda aí vai mudar quando a menininha ali da família minúscula acaba fazendo amizade com o menino de tamanho normal. Só que ele tem problemas de saúde e tal. Mas essa relação vai acabar colocando o segredo e a vida deles aí em risco. Isso é um filme relativamente mais recente do Estúdio Ghibli, né? Você nota também uma evolução na animação, nos traços, na movimentação, que é um negócio muito caprichado. Esse aqui também é uma ótima pedida.
Penúltimo de hoje é um filme até mais recente ainda, de 2013, que é O Conto da Princesa Kaguya, inclusive uma animação indicada ao Oscar aí daquela época. É muito interessante porque essa história aqui foi baseada em um conto folclórico japonês em que uma menininha é encontrada ali por uma família dentro de um tronco de bambu. Isso mesmo, a menina brotou lá, né? Então essa família passa a criar essa menina, naturalmente uma menina especial, e com o passar do tempo a menina vai crescendo e ela vai causando interesse ali em vários caras, inclusive poderosos, né? Conflitos vão sendo criados e a vida dessa família e dessa menina também vai mudar. Esse filme aqui é dirigido pelo Isao Takahata, como você pode ver aí, o estilo da animação é bem diferente do padrão do estúdio Ghibli, mas é um estilo também muito interessante, peculiar e até poético, né, que casa muito com a história, que também, diga-se de passagem, que é um verdadeiro conto. Bonito, emocionante, com uma trilha sonora fenomenal que, se você ainda não conhece, precisa conhecer. O último da nossa lista, talvez um dos filmes mais desconhecidos do estúdio Ghibli, mas que eu gosto bastante, que é o Porco Rosso. Aqui no Brasil colocaram o subtítulo dele como O Último Herói Romântico, talvez seja por isso que as pessoas acabam se afastando um pouco desse filme. É um filme também muito particular do Hayao Miyazaki, porque ele fala muito sobre aviação, que é algo que o cineasta gosta bastante, mas claramente fora do comum. Uma outra curiosidade é que a história que se passa na Itália, na década de 20. Tem um aviador lendário famoso, que é o Porco Rosso, que é um cara que tem a cara de porco. Ele é diferentão de todo mundo, mas o cara não se deixa abater e procura ser o melhor no que ele faz. Então tem toda ali uma cultura de aviadores, de piratas do céu, uma galera que gosta ali, né, de roubar navios, e aí o Porco Rosso é muitas vezes contratado para ir atrás desses caras e impedir esses roubos. O filme pode até não ter personagens tão marcantes quanto outras obras do estúdio Ghibli, mas ainda assim o universo, as cenas de aventura, a comédia e também o drama fazem ele valer a pena. Bem, então é isso, meus amigos, aproveitem essa oportunidade que a Netflix está trazendo esses filmes maravilhosos para o seu catálogo. Nas próximas semanas, nos próximos meses, vão entrar outros filmes também muito bons e eu quero falar sobre eles por aqui. Deixa aqui nos comentários também o que você acha dessas animações, quais são as suas preferidas, ou se por algum motivo nesse mundo você não gosta delas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais!